Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, deixa o seu comentário, porque o programa de hoje está para lá de estiloso. Nós estamos trazendo uma empreendedora de São Paulo, a nossa querida Max Lodge. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui também. Minha amiga, a gente tem o costume de fazer sempre a primeira pergunta para todos os empresários, que é uma pergunta igual, uma pergunta praxe. Como tudo começou nessa sua vida de empreendedora? Bom, primeiro com brechó, né? Na verdade, eu nunca pensei em montar um brechó na minha vida. E eu comecei a gostar de brechó quando eu vim para São Paulo. Sou baiana, cheguei aqui em São Paulo e fui trabalhar no Brás. E lá eu vi muitas roupas bonitas e o preço muito bom. E aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui na época, era muito frio. E aí o que eu fiz? Eu comprei muita cacharel lá em São Paulo, lá no Brás, né? E só que assim, as cacharel que eu comprava no Brás, elas não esquentavam o suficiente. Então eu colocava uma, colocava duas, colocava 3 cacharel e não me aquecia. E um dia andando nas ruas da Casa Verde, eu encontrei um brechó. Lá eu comprei 2 blusas de frio, né, 2 blusas de inverno muito boas. E aí eu me apaixonei por brechó. Eu vi que brechó tinha roupas de qualidade. Eu não precisava mais ficar cheia de roupa, não precisava mais ficar cheia de cacharel, e uma só era o suficiente para aquecer. Então, eu passei a gostar de brechó. E aí veio uma oportunidade, a minha sogra montou um brechó, depois ela não quis continuar com o brechó e eu assumi o brechó. E mesmo assim, eu continuei trabalhando como auxiliar de odontologia, e quando dava, eu fazia o brechó. E foi aí que começou tudo. Passei a gostar do brechó. Fazendo uma transição gradativa, né? Isso. E assim, deixa eu te fazer uma pergunta, e agora uma pergunta mais íntima, pessoal. Antigamente, eu não vou entregar a minha idade aqui, o pessoal tinha um certo preconceito. Ah, porque é brechó, porque é roupa usada, porque isso e aquilo. E hoje a gente percebe que o brechó, ele cresceu muito, né? Tem muitas artistas que também estão nesse ramo, nessa área. Essa informação no sentido de ser, da pessoa ter essa... Como é que eu vou dizer a palavra? Esse afastamento foi se perdendo com o tempo ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje as pessoas têm uma mente mais aberta com relação ao brechó. Eu era uma pessoa que eu também não usava uma roupa de brechó. E, como eu te falei, eu cheguei num brechó, olhei lá, vi a roupa, gostei, comprei e vi que realmente a minha mente abriu, né? E eu acredito que hoje as pessoas têm uma mente mais aberta sobre isso. E assim, o público é A, B, C, D, como é que funciona essa seleção lá no seu brechó? Olha, eu tenho todos os públicos, né? São pessoas que têm uma condição, né, menor, assim, não tem uma condição tão... E já tem outros que têm uma condição financeira boa e realmente elas preferem o brechó do que, às vezes, uma loja famosa. É isso aí. E além do brechó, você tem um estúdio de beleza, isso. Não é? Trabalha junto, tem uma transição... Como é que é o contexto das duas vertentes? É assim, no começo eu já tinha trabalhado, isso é uma coisa de infância, na verdade, esse sonho da beleza, de trabalhar com beleza e tal. Então, assim, era uma coisa de infância, eu sempre sonhei em ser uma cabeleireira. E eu lembro que quando eu era criança, de tanto... querer mexer com cabelo na área da beleza, eu lembro que as pessoas, a minha família, os amigos, eles me pediam para cortar cabelo. Eu ficava pensando, gente, eu sou uma criança. Eu sou uma criança, como que as pessoas confiam em me dar o cabelo para cortar? O meu pai, as vizinhas.
Então, assim, era um sonho, e aí, de repente, surgiu a oportunidade. Quando eu montei o brechó, depois de muito tempo, eu pensei assim, com o espaço, eu falei, puxa, aqui tem um espaço para montar um salão, porque dá para você unir as duas coisas. As mulheres, quando elas compram roupa, elas querem, de repente, tá bem, tá com cabelo bonito, ou vice-versa. A vaidade, né? Quando tá com cabelo bonito, bem cuidado, elas querem comprar roupa. Então, eu falei, acho que eu vou unir as duas coisas aqui. E foi o que aconteceu. Então, eu pedi para o meu marido, eu falei, estou pensando em montar um salão aqui dentro do brechó. E aí ele já comprou lavatório, comprou tudo, montamos e está sendo e no salão, sucesso. No salão tem manicure, tem outros cabeleireiro, é assim? No salão, no momento, eu sou a cabeleireira. Okay. Eu sou a manicure, mas tem uma outra pessoa também que é manicure, que ela também presta serviços. Tem uma outra cabeleireira também que vai só no sábado, nos finais de semana. E o restante da semana eu vou me virando ali entre brechó, salão. Eu achei interessante que você falou assim, lá no começo as pessoas elas pediam para você cortar o cabelo, né? Essa confiança. É óbvio que a gente sabe que tem um dom envolvido aí por trás. Mas você chegou a fazer algum tipo de curso para se aperfeiçoar? Como que é essa transição, esse aperfeiçoamento, por exemplo? Eu não sei se você já ouviu falar, eu não sei se eu posso falar aqui, Pode. Né? Instituto Universal Brasileiro. Oh, que antigamente, muito. Eu era criança, eu fiz esse curso de aquela vontade de aprender como que funcionava um corte de cabelo, uma química, fazer Naquela época não existia progressiva, nada, então eu fiz o curso, eu devia ter o quê? Uns 15, 13, 14 anos. Eu fiz o curso por correspondência lá na Bahia, do Instituto Universal Brasileiro, e fui aprendendo ali muitas coisas sobre cabelo. E daí, depois que eu vim para São Paulo, eu fui fazendo outros cursos para me atualizar, porque as coisas mudam muito na área da beleza, vai evoluindo muito, né? Isso, então hoje eu continuo estudando. Há um tempo atrás, eu sempre trabalhei com cursos, palestras e treinamentos nessa parte de comunicação. E eu fui fazer um treinamento na Joico, que mexe com essa parte de cabelo. E eu achei super interessante, porque existiam palavras que eu nem imaginava. Por exemplo, eles falam assim, a cutícula. Eu falei, para mim, cutícula era da unha. E assim, tem tanta técnica por trás de um cabelo que as pessoas acham que é simplesmente pegar a tinta, passar e dar sequência. Se você não tiver esse preparo, a dedicação, esse empenho, o resultado não vai acontecer. Então, acho que essa evolução que vai acontecendo natural, né, das tintas e produtos químicos, se você não tiver um curso, se você não estiver ali atualizada, nada funciona, né? Exatamente. Tá. E assim, a gente, quando chama as pessoas para vir para um podcast, muitas vezes elas ficam com receio, com medo. Ah, mas o que eu vou falar? Como eu vou falar? A minha timidez. Você era uma pessoa tímida? Você sempre foi comunicativa? Você teve que aprender a falar com o público? Como é que foi essa fluidez que você está tendo aqui agora com a gente? Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Na verdade, eu não conseguia nem olhar no olho da pessoa. A pessoa conversava comigo, eu ficava de cabeça baixa. E até que um dia uma pessoa chegou para mim, a pessoa estava falando comigo, e ela falou, mas por que você não olha para mim? Olha para mim. E daquele momento, eu era adolescente, né? Melhorei um pouco. Mas aí, é claro, eu fui fazer alguns treinamentos que me ajudou muito, né, a perder essa timidez. E uma das coisas que me fez realmente ser mais comunicativa foi o brechó. O brechó mudou minha vida em todos os sentidos, porque eu precisava me comunicar com as pessoas. Então, eu fui atrás de melhorar cada vez mais. O empreendedorismo hoje é positivo para a sua vida pessoal e vida profissional? Sim, com certeza, é positivo, porque é uma coisa que foi um sonho que eu sempre tive de empreender. E hoje eu estou conseguindo realizar esse sonho.
Legal, isso acho que é super importante. E voltando um pouquinho ali para a timidez, eu vejo na internet, nas redes sociais, que você grava muitos vídeos, né? Então, para quem era muito tímida, você pegar um celular e você começar a falar para o público, que vai alcançando várias pessoas, tanto na sua cidade como no Brasil afora, né? Como que você falou assim, não, a partir de hoje eu vou apertar esse play, eu vou falar, eu vou atingir um público maior? Olha, foi muito difícil. É muito difícil quando você não está acostumado a gravar vídeo. Eu me preocupava muito com o julgamento das pessoas. Eu ficava preocupada. Será que a pessoa vai me achar feia? Será que eu estou bonita? Será que a pessoa vai pensar que eu não sei falar? Né? Então, foi muito difícil, mas eu acho que a necessidade de trabalhar, saber que eu tinha que enfrentar, né, me deu essa coragem e fui. Hoje eu estou aqui. E as vendas, elas acontecem muito pelo WhatsApp, o site, Instagram. Como é que é o retorno desse público quando você começa a fazer os seus vídeos? Então, hoje as minhas vendas, ela está muito focada no WhatsApp. Todos os dias eu posto, eu alimento ali o WhatsApp e através do WhatsApp que eu consigo fazer as vendas, né? Eu acho que é um público que é mais próximo, né? As redes sociais, por exemplo, o Instagram, o Facebook, eu divulgo para tornar conhecido o meu trabalho. Uhum. Mas as vendas é por lá. Eu acho que o meu público, eles se sente mais confiante. Eu consigo ficar mais próxima, eu conheço a maioria das pessoas. Acaba se tornando amigos, né? Isso, Então, o pessoal está ali assistindo, gostou de uma peça, já faz o Pix, só vai lá retirar. Hoje em dia eu não tenho nem muito movimento no brechó, porque as pessoas estão no celular comprando no brechó. Entendi. Então, o pessoal vai lá mais para retirar e, às vezes, quando vai retirar alguma peça, alguma coisa, aproveita, dá uma olhadinha, compra mais. E é isso aí. E qual foi o momento que a gente falou do posicionamento ali, né? Que você percebeu que não era só vender, era se comunicar também. E o momento que você começou a se aproximar das suas clientes para elas ficarem mais amigas, né? Qual foi esse estalo do tipo, tá dando certo? Olha, teve um momento que eu vi que não era só vendas. Tinha algumas clientes, quando eu colocava ali no WhatsApp, às vezes uma frase de boa noite, uma frase motivacional, não era só venda, eu queria também motivar as minhas clientes. Então, muitas mandavam um coraçãozinho, obrigada, eu estava precisando ouvir isso. E um dia chegou uma cliente que ela foi lá no brechó e ela falou, você sabia que eu me inspiro em você? Olha que legal. Você é uma inspiração para mim. Eu não imaginava que tá ali fazendo os vídeos, nas vendas, né? Eu podia inspirar alguém. Ela falou, olha, parece que você tá sempre bonita, tá sempre maquiada, tá sempre de bem com a vida. Eu cortei meu cabelo igual o seu, né? Então, eu acho que isso daí deu um estalo. Eu falei, caramba, não é só venda, é muito mais que isso. É por isso que em alguns vídeos eu falo que o brechó Max Estilos vai muito além de um brechó. É o que às vezes a gente fala, assim, a gente não tem noção daquilo que a gente faz, né? Exatamente. E aí, para ir mais longe, talvez a gente tenha noção, a gente não tenha a dimensão como a gente transforma a vida das pessoas, né? Eu acho que isso para ti é fundamental, na verdade? Sim. E vamos lá. Hoje parece que você está dando aula, né? Aula sobre gravação, sobre vídeo para as mulheres. O que você sentiu quando isso tudo aconteceu para ti? Olha, foi assim, é gratificante. Ainda está sendo, porque eu não tinha planos de dar um curso para ensinar as mulheres a fazer vídeo. E um dia eu frequento uma ONG, né?
E nessa ONG eu me ofereci para fazer um vídeo, porque eu amo o que eu faço. Isso é importante. E aí eu vi aquele brechó lá, meio, né, precisando de uma força. E então eu me ofereci para fazer uns vídeos para divulgar o brechó. E a dona da ONG amou os vídeos que eu fiz. E ela falou, você é muito boa no que você faz. E tem muitas mulheres aqui que têm uma capacidade assim imensa de fazer umas vendas, mas elas não conseguem através dos vídeos. Você podia dar aula. Olha que legal. Né? E aí eu falei, caramba, dar aula, nunca imaginei, não era isso que eu imaginava. Eu sempre pensei em ajudar outras mulheres, né, tudo. E aí ela falou, vamos dar um curso? Então eu aceitei. E foi um desafio muito grande. No começo foi muito difícil. Quando eu vi aquelas mulheres no primeiro dia, elas falavam, eu sou fulana de tal, eu espero sair daqui gravando. Eu falei, gente, que responsabilidade, meu Deus do céu. Falei, e agora? Tinha dia que eu não dormia pensando nisso. E daí eu consegui, né, fazer com que muitas mulheres destravassem, gravasse vídeo. Hoje eu vejo as minhas ex-alunas, né? O resultado é gratificante, é assim, não é só dinheiro, né? É de ver como você transformou a vida de outras pessoas. Isso para mim não tem preço. É o que a gente gosta de falar, dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Exatamente. E os resultados falam por si só, né? Uhum. E assim, naquele momento que você recebeu essa responsabilidade de dar as aulas, enfim, teve algum momento da vida que você falou assim, acho que isso não é para mim, eu vou desistir? Chegou a passar isso na sua cabeça? Olha, teve um momento que eu achei que eu não ia conseguir fazer com que as alunas ali, ajudar as alunas a fazer realmente, porque assim, tinha algumas ali que eu via que elas tinham uma profissão maravilhosa, tinham um bom trabalho para oferecer. Eu entrava nas redes sociais delas, eu via que elas não falavam absolutamente nada, elas não se comunicavam, elas só postavam foto, um vídeo que elas não apareciam. E eu pensei assim, tinha pessoas que tinham muita experiência em tinha assim um bom trabalho. E eu pensei, será que eu vou conseguir ajudar essas pessoas? Mas no final acabou dando tudo certo. Hoje elas gravam, elas falam, elas aparecem. E é isso, para mim, não tem preço. E tem duas perguntas em uma que eu procuro sempre fazer aqui também, principalmente para os empreendedores, os empresários. O momento mais desafiador nessa trajetória e o momento mais feliz dentro dessa trajetória, quais foram? Olha, um momento mais desafiador foram assim alguns momentos que eu pensei em desistir, sabe? Eu pensei em desistir porque estava muito difícil para conseguir conciliar, né? Então foi muito difícil para mim. Eu pensei muitas vezes em desistir, mas depois, quando eu vi os resultados de tudo que eu fiz, até aonde eu cheguei, teve uma época que eu falei para o meu marido, eu vou desistir, eu não estava feliz com os resultados. Ele falou, olha como você cresceu muito, dá uma olhada para isso. E aí eu realmente fui olhar e eu falei, o resultado é maravilhoso, eu vou seguir em frente. E falando em marido, né, como toda mulher casada, tem um marido, tem filhos, cuida da casa, está cuidando da empresa. Como conciliar tudo isso? Uma das formas que eu consigo conciliar tudo isso é ter essa rede de apoio em casa. O meu filho, ele me ajuda, ele lava a louça quando precisa. O meu marido também tem me ajudado, já sentamos, conversamos sobre essa rede de apoio para que eu possa conseguir fazer o meu trabalho fora de casa. Então, isso me ajuda bastante. E pensando para o futuro, como é que você enxerga tanto o brechó quanto o salão? Tem alguma outra ideia na cabeça de um outro empreendimento, um outro negócio? Porque a gente sempre pensa no crescimento, né? Uhum. O que passa se enxergando a Max daqui uns 5, 10 anos? Cara, eu, assim,
Eu espero que tenha bons resultados, né? Estou me esforçando para isso e um dos meus objetivos é poder ajudar outras mulheres também, né? Tanto com o meu trabalho, com o meu exemplo, e também ajudar mesmo outras mulheres, de repente dar cursos para que outras mulheres também se qualifiquem, aquelas que têm dificuldade, se qualifiquem também para chegar até onde eu cheguei ou até mais, né? Então, o meu objetivo é esse, é poder ajudar outras pessoas, outras mulheres, e que o brechó cresça cada vez mais, né? Eu vou me empenhar para isso, tanto o brechó como o estúdio Marques Estilos, que são coisas que eu amo fazer. Dizem que quem ama o que faz não trabalha, né? Mas então é isso, a sensação que eu tenho é que eu não trabalho, eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer. E você falou uma frase que eu achei muito legal na nossa conversa, e no final dela você falou assim, transformar vidas, né? Eu acho isso muito interessante. Destrinchando transformar vidas, o que significa isso para você, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Olha, isso para mim é gratificante. É gratificante você saber que você conseguiu ali transformar a vida de uma pessoa. Eu vou te falar um exemplo, assim, bem rápido. Da minha irmã. Eu tenho uma irmã caçula que ela é uma pessoa que... Era uma pessoa, assim, que reclamava muito da vida. Todas as vezes, passaram-se anos, a gente conversando. Ela era uma pessoa que nunca trabalhou fora, mas ela achava que tinha que pedir para Deus e iria cair do céu. E aí chegou um momento que mesmo assim eu falei, não vou desistir dela. Anos e tudo. E aí chegou um momento que eu falei para ela, falou, olha, a minha vida tá ruim, o meu casamento tá péssimo. Eu falei, para com isso. Se você quer que a vida muda, não fique esperando que Deus te mande, cai do céu. Vai atrás, muda as suas atitudes. E aí eu falei, vai estudar? E esse ano agora, no final do ano, teve a formatura dela. Né? Ela falou, não, daquele momento em diante, ela tomou atitude, a vida dela mudou completamente. Então, isso é muito gratificante para mim. Isso é interessante. E a gente estava conversando nos bastidores e a gente percebe o quão Deus é importante na sua vida, do seu marido, do seu filho. E eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, o nosso estúdio chama NDJ Studios, nome de Jesus. Eu queria que você pudesse expressar para a gente qual a importância de Deus no seu projeto, tanto do brechó, do estúdio e da sua vida. Deus, ele vem em primeiro lugar, né? Então, assim, a importância... Deus, ele faz parte da nossa vida o tempo todo, né? É tanto que... Eu acho que é uma coisa que eu aprendi e que eu costumo falar para as pessoas, é que Deus, ele nos dá 24 horas. Assim como Deus, ele dava... E é uma coisa assim, esse tempo, você não pode guardar para o outro dia. Você, por exemplo, quando os israelitas, eles estavam no deserto, Deus, ele deu o maná. Uhum. E eles não podiam guardar para o dia seguinte. Tinha que consumir ali naquele dia. E hoje eu vejo que Deus, ele nos dá 24 horas e a gente não pode guardar para amanhã. Então, eu acho que nesse tempo, a gente tem que reservar um tempo para você aprender sobre Deus, para você refletir sobre Ele, para fazer uma oração, agradecer. Eu e a minha família, nós costumamos fazer um estudo bíblico. Estamos lendo a Bíblia. Tiramos um tempinho no final de semana, que está toda a família reunida, para estudar a Bíblia, aprender sobre Deus. Então, eu acho que Deus é essencial na nossa vida. Já disse tudo, né? E você falou em aprender. Vamos pegar aprendizados e erros. Quais foram os erros que você cometeu lá atrás, que você levou como aprendizado e que você não cometeria mais? Tanto no estúdio quanto no brechó. Olha, os erros que eu cometi, por exemplo, com relação no brechó,
Eu acho assim que eu perdi muito tempo com coisas que não era tão importante no brechó. Hoje em dia já deixo para lá essas coisas, né? E foco mais no que é importante. No estudo Max Estilos também. Teve muitas coisas que eu deixei tomar muito meu tempo que não era tão importante. Hoje eu já foco mais no que realmente é necessário, é o que vai me dar resultado. Seria não ficar preocupado com o que os outros vão falar, comentários negativos, coisas nesse sentido. Porque a gente sabe, né, que as pessoas, de alguma forma, acabam torcendo para dar errado, para dizer, eu te avisei, não era por esse caminho, né? Eu ouvi muito isso. E como é que sente o coração quando você escuta isso de alguém? Quando alguém fala que não vai dar certo, eu fico um pouco chateada, né? Mas somos seres humanos, né? Mas eu acredito, eu acredito em mim, eu aprendi a acreditar, né? Então eu não deixo me abalar por isso. Eu queria que você falasse um pouco, você comentou aí do seu marido, que ele deu apoio, ele ajudou, né, no que é possível ou impossível. Queria que você falasse um pouquinho dele, desse lado de estar ao seu lado nesse seu sonho. Eu agradeço muito a ele por estar aqui, né, hoje, por ser quem eu sou. O nosso casamento, assim, eu falo sempre para ele fala assim para mim que eu mudei a vida dele, né, para melhor. Mas ele também mudou a minha vida para melhor. Hoje ele é o meu porto seguro, né? Ele já trabalhou na Porto Seguro e eu falava para ele, você é meu porto seguro. Boa. E de verdade ele é o meu porto seguro. Tudo que eu penso em fazer, eu sempre tive o apoio dele. 2 vezes ele montou o salão. A primeira vez que nós montamos, acabou não dando certo, a pessoa pediu o espaço, fechei. É como se tivesse deixado o meu sonho guardado na gaveta, né, o sonho. E depois, quando eu voltei de novo, ele me apoiou, ele me apoia no brechó. Os vídeos que eu faço, também sou muito grata a ele, porque ele está sempre ali me apoiando. Olha, isso aqui precisa melhorar, assim tá bom, assim não tá, vamos melhorar. Legal. E ele me deu essa força, levantou a minha autoestima, que eu tinha autoestima muito baixa, e ele foi levantando ali. Hoje eu sou muito grata. Ele trabalha com o quê? O meu marido, ele trabalha na área de elétrica, né? Já foi DJ também e dá aulas de elétrica. Sério? Dá aula também. Vamos trazer ele aqui. Sim. Eu acho que ele vai gostar de vir aqui. Perfeito. Minha amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa e assim, foi uma aula. A produção tem alguma pergunta para fazer de brechó, de mulheres, né? O que você falaria para as mulheres que gostariam de empreender, né, principalmente na área do brechó, que ainda existe um preconceito, mas está deslanchando, está indo bastante para frente nessa área do brechó? Bom, o que eu tenho para falar para as mulheres, algumas ainda têm medo, né, por causa desse preconceito, né? E o que eu tenho para falar para as mulheres é que continue, vai em frente com medo mesmo. Esse medo vai se transformar em coragem. Muito bem. Perfeito, amiga. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, seu contato e fizesse as considerações finais. Então, nas minhas redes sociais, no Instagram, eu estou como Estúdio Max Estilos. No WhatsApp, posso deixar o telefone? Pode, por favor. 11 9 5146 7658. Lá no WhatsApp, vocês vão ver todos os dias no status do WhatsApp todas as propagandas do brechó, as novidades. Legal. E assim por diante. Perfeito. Estamos chegando ao final de mais um podcast Fala Chefe. Já se inscreve no canal, compartilha esse programa, porque, como eu disse, foi um programa de máximo estilo. Coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa, gente.